Você já se perguntou o que acontece em um cemitério quando a luz do dia se apaga? No vídeo de hoje eu vou te contar um relato assustador de quando eu trabalhava no cemitério. Eu acreditava não ter mais medo de nada. Até que uma noite tive que largar o meu local de trabalho e nunca mais voltar. Antes de mergulharmos nessa história, já se inscreva no canal e ative o sininho e fique até o final, pois o final dessa história vai te surpreender. Meu nome é João e por 25 anos fui coveiro. Para a maioria das pessoas esse é um trabalho mórbido, solitário, mas para mim era apenas rotina. Eu me sentia mais vivo entre os mortos do que entre os vivos. Os túmulos, as lápides, as árvores retorcidas, tudo parecia ter uma paz silenciosa, uma resignação profunda. Eu sabia o nome de cada família enterrada, a idade e a data de morte. Era como se eu estivesse cuidando de um grande jardim de memórias, um lugar de repouso eterno. As noites no cemitério não me davam medo. Pelo contrário, me davam um senso de propósito, uma calma que eu não encontrava em lugar nenhum. O único som era o da minha pá, raspando a terra, ou o vento sibilando entre os ciprestes. Em todos esses anos nunca vi nada de paranormal, nada que fizesse meu coração bater mais forte. As histórias de horror que meus colegas contavam eram apenas isso, histórias. Eram lendas para amedrontar os novatos, contos para preencher o vazio das horas mortas. Eu era o único que sabia a verdade de que não havia nada a temer. A escuridão era apenas a ausência de luz, e o silêncio a ausência de som. Eu estava seguro, protegido pelo meu ceticismo, pela minha razão, mas tudo mudou. Naquela noite que seria a minha última, a lua estava coberta. Não havia estrelas, o ar estava pesado, denso, como se o próprio cemitério estivesse segurando a respiração. A iluminação pública estava falhando, piscando em um ritmo irregular que tornava as sombras vivas. Cada vez que a luz falhava, um arrepio subia pela minha espinha. Era uma sensação que eu nunca havia experimentado antes, um medo sutil, uma premonição. Eu tentei me convencer de que era o clima, o ar pesado, mas a verdade era que algo estava diferente. Eu podia sentir a calma que eu tanto amava havia desaparecido, substituída por uma tensão crescente. E foi nesse silêncio incomum, nessa escuridão quase total, que eu ouvi o primeiro som. Não era o som de um animal, nem o som do vento. Era o som de alguém ou algo se movendo entre as árvores no fundo do cemitério. Um som que não deveria estar ali. A princípio, eu tentei ignorar. Pensei que era algum animal, um cachorro talvez, que havia entrado no cemitério. Mas o som não parou. Ele continuou se movendo lentamente, parando e depois recomeçando. Era como se estivesse me observando. Eu parei de cavar e olhei para a direção de onde o som vinha. A escuridão era total e eu não conseguia ver nada. Meu coração, que sempre esteve em um ritmo constante, começou a acelerar. As palmas das minhas mãos ficaram frias. Um suor frio que não tinha nada a ver com o clima. Meu ceticismo, meu escudo começou a rachar. Eu peguei a lanterna e a apontei para a direção do som. A luz tremia na minha mão. Eu tentei me acalmar, mas a sensação de que algo estava errado era avassaladora. A luz da lanterna revelou apenas túmulos e árvores, mas o som não havia parado. Ele agora estava mais perto. Era o som de passos lentos, arrastados, como se algo estivesse se esforçando para se mover. O som estava vindo da parte mais antiga do cemitério, onde as lápides eram as mais antigas e desgastadas, onde, segundo as lendas de terror, as coisas mais antigas e sombrias dormiam. Eu me senti um tolo. Que o homem que sempre riu das histórias de assombrações estava com medo, um medo irracional, horror puro. Minha mente tentava encontrar uma explicação lógica. É um bêbado? Um vândalo? Não é nada. Que é a sua mente, João, pregando peças. Mas o meu corpo não acreditava. Cada músculo do meu corpo estava tenso, pronto para fugir. E o som se aproximava. A luz da lanterna piscou mais uma vez. E quando a luz voltou, eu jurei ter visto uma silhueta alta e esguia parada entre os túmulos. Eu pisquei. A figura havia sumido,
Eu balancei a cabeça. Tinha que ser a minha imaginação, mas a voz da razão já estava fraca, sussurrando no fundo da minha mente, que eu me forcei a voltar a cavar, a focar no meu trabalho. Mas eu não conseguia tirar os olhos do fundo do cemitério. Eu estava esperando que a silhueta voltasse. Eu estava esperando a confirmação do meu medo, o pavor que se aninhou em meu peito. Eu estava pronto para fugir, para largar tudo, mas algo me impedia. Algo me dizia para ficar, para ver o que aconteceria. Uma curiosidade mórbida, a mesma que me fazia amar histórias de terror. E foi quando o som parou, um silêncio abrupto. E então eu ouvi a voz. Não era uma voz humana, era um sussurro seco, como folhas sendo arrastadas no chão, como uma voz vinda de um lugar onde não há oxigênio. Você está sozinho, João? A voz perguntou. O som ecoou pelo cemitério, mas parecia estar vindo de todos os lugares ao mesmo tempo. Eu deixei a pá cair. Meu coração estava batendo tão forte que eu podia ouvi-lo. Não havia ninguém ali. Eu estava sozinho, mas a voz estava ali na minha cabeça, no ar ao meu redor. Não tenha medo, João. Nós só queremos brincar. As palavras eram arrastadas, lentas, cheias de uma malícia fria. Um arrepio percorreu todo o meu corpo e eu senti um tremor incontrolável. Eu me virei procurando a fonte do som. A lanterna ainda estava na minha mão e eu apontei-a para a direção da voz. E então eu vi. Não era uma silhueta, era uma figura alta, magra, com a pele escura como a noite. Os olhos eram 2 buracos vazios e a boca era um rasgo fino no rosto. A criatura não se movia, ela apenas estava ali observando. O que mais me chocou foi o fato de que ela estava me chamando pelo nome. Eu nunca a tinha visto, mas ela me conhecia e o pavor me consumiu. O ar ao redor da criatura parecia mais frio. Era como se o calor de tudo estivesse sendo sugado para ela. Eu estava paralisado. Meu corpo não me obedecia. Eu queria correr, gritar, mas não conseguia fazer nada. A criatura deu um passo à frente e o solo sob seus pés não produziu som. Era como se ela não tivesse peso, como se ela fosse feita de sombra e ar. Eu não sabia o que era aquilo. Era um fantasma? Uma assombração? Ou algo ainda pior? Uma criatura lendária, um monstro de terror? Ela deu outro passo e outro, e em um instante, ela estava a poucos metros de mim. Meu corpo estava em choque. O medo era tanto que se transformou em uma dor física. Eu não conseguia respirar. A figura parou e eu pude ver algo. Sua mão magra e esguia estava apontando para mim. Você não pode fugir, João. Nós queremos que você fique. Para sempre. A voz era a mesma. Seca, vazia, mas com uma autoridade que me fez tremer até os ossos. A adrenalina tomou conta de mim. Eu larguei a lanterna e corri. Corri como se minha vida dependesse disso. Porque eu sabia que dependia. Eu não olhei para trás. Corri sem rumo, sem direção, apenas me movendo o mais rápido que podia. O som dos meus passos na grama era o único som que eu conseguia ouvir. O som da minha respiração era alto e ofegante. Eu estava em pânico. Eu estava correndo em uma fuga desesperada, tentando escapar do que eu tinha visto. Eu sabia que a criatura estava me perseguindo. Eu podia senti-la. O ar frio, a ausência de som, a pressão no ar. Ela estava vindo atrás de mim. Corri por entre os túmulos, entre as árvores, sem me preocupar se eu iria cair ou tropeçar. Meu único objetivo era sair daquele lugar, para longe daquele monstro. Eu jurei que podia ouvir seus passos. E foi então que eu caí. Caí em um buraco, em um túmulo que eu tinha cavado mais cedo. O horror da situação era surreal. Eu estava preso, encurralado em uma cova. Eu tentei me levantar, mas a dor na minha perna me impediu. Eu estava ferido, desesperado, e a criatura estava se aproximando. Olhei para cima, para a beira do buraco. A silhueta esguia estava lá, observando-me. A escuridão parecia se mover e pulsar em torno dela. Ela não falou. Apenas estendeu sua mão novamente, como se estivesse me convidando. Era uma visão de puro horror. Eu estava de frente para a morte, ou algo ainda pior. Eu senti a mão da criatura me tocando, um arrepio gelado, o suor frio que escorria pelo meu rosto. E então eu tomei a decisão mais desesperada da minha vida. Eu não iria me entregar. Eu peguei uma pá debaixo do túmulo, a única coisa que me restava. O metal gelado na minha mão
Era a única coisa que me trazia um pouco de coragem. Eu me levantei, ignorando a dor na minha perna, e com toda a força que me restava, eu me defendi. Eu não sabia se a pá iria fazer algum estrago, mas era a minha única esperança. Eu não iria morrer ali, não na escuridão daquela noite. Eu iria lutar. O primeiro golpe foi para afastar a criatura. Eu acertei-a, e o som foi como se eu tivesse acertado uma parede de pedra. A criatura não se mexeu. Ela apenas inclinou a cabeça, como se estivesse curiosa. Eu não sabia o que fazer. O medo se transformou em uma fúria desesperada. Eu não iria morrer ali, não nas mãos de algo que eu nem entendia. Eu dei outro golpe e outro, e a criatura não reagia. Era como se ela estivesse me provocando, brincando comigo. Eu podia ver seus olhos vazios brilhando na escuridão. O pavor me consumiu, e eu estava pronto para desistir. Mas então eu notei algo, um símbolo estranho, gravado na lápide da cova. Eu tinha visto esse símbolo antes, em um livro antigo que eu tinha lido sobre lendas de terror. Era um símbolo de proteção. Eu não sabia se era real, mas era a minha única esperança. Eu joguei a pá para o lado e comecei a tocar no símbolo, recitando as palavras que eu tinha lido no livro. Eu não sabia se a minha voz estava tremendo, mas eu continuei. A criatura parou. Ela parecia estar se contraindo, como se a minha voz a estivesse machucando. Eu continuei a recitar e a criatura começou a se afastar. Ela se movia lentamente, como se estivesse sendo empurrada por uma força invisível. E então ela desapareceu. Não foi um piscar de olhos, foi um sumir gradual, como se ela fosse uma sombra se dissolvendo na escuridão. O silêncio voltou. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Era um silêncio pesado, um silêncio que me dizia que o perigo ainda estava por perto. Eu estava sozinho, mas não me sentia. Eu saí do buraco mancando e olhei para a lápide. O símbolo ainda estava lá, brilhando com uma luz fraca. Eu não sabia se o que eu tinha feito tinha salvado minha vida, ou se tinha apenas adiado o inevitável. Eu estava em pânico, e o horror que eu senti naquela noite eu nunca vou esquecer. Eu fugi. Corri para a saída do cemitério sem olhar para trás. Eu não parei de correr até chegar em casa, e quando cheguei, eu joguei minha chave no chão e me tranquei lá dentro. Eu nunca mais voltei para o cemitério. Eu larguei o emprego. Eu não contei a ninguém o que eu tinha visto. Eu sabia que ninguém iria acreditar em mim. Eles iriam me chamar de louco. E talvez eu fosse. Mas a verdade é que eu vi. Eu vi a criatura. Eu senti o seu medo, o pavor que ela me causou. E eu sabia que ela não era um fantasma. Não era uma assombração. Ela era a sombra. A criatura lendária que, segundo as lendas, se alimenta do medo. Eu descobri que a sombra não mata as pessoas. Ela as assusta. Ela as atormenta. Ela se alimenta do terror, do suor frio, dos arrepios. Ela quer que você sinta medo. Que você sinta pânico. Ela quer que você sinta o horror de sua presença. E eu por uma noite dei a ela o que ela queria. Eu senti o medo que ela me causou. Eu estava aterrorizado. E por isso, ela me deixou ir. Ela sabia que eu nunca mais voltaria. Ela sabia que eu a levaria comigo, o medo, o pavor, o horror. A sombra me ensinou uma lição. O medo não é apenas um sentimento. É uma entidade. É algo que se alimenta de você, que te consome. E eu por uma noite fui consumido. Mas eu sobrevivi. E eu sou grato por isso. Eu agora vivo a minha vida com um medo constante, mas um medo que me faz valorizar cada momento. O medo da escuridão, o medo do silêncio, o medo do desconhecido, o medo que a sombra me deu, o medo que me fez largar o meu emprego, o medo que me fez viver. Eu me tornei um homem diferente, mais calmo, mais introspectivo. Eu me tornei um homem que aprecia a luz do dia, o som dos pássaros, a presença das pessoas. Eu me tornei um homem que tem medo da escuridão. E isso é bom, porque isso me lembra do que eu enfrentei. Isso me lembra de que a vida é um presente e que a escuridão, o horror, a paranormalidade são apenas lembretes de que a vida vale a pena ser vivida. O que eu vi naquela noite me fez questionar tudo. Minha fé, minha sanidade, minha própria existência. Mas no final, o que eu aprendi foi que o medo é uma ferramenta. Ele pode te paralisar, te consumir, te destruir, mas ele também pode te ensinar.
pode te fazer mais forte, pode te fazer valorizar o que você tem. Eu não sou mais coveiro, mas sou um guardião do meu próprio medo. A sombra me mostrou que o horror não está apenas nas histórias que a gente ouve. Ele está em nós, em nossa própria mente, em nossos próprios corações. E a gente tem que ter a coragem de enfrentá-lo. Não para derrotá-lo, mas para entendê-lo, para viver com ele. A gente tem que ter a coragem de ter medo. Eu não sei se a sombra ainda está lá esperando por uma nova vítima. Eu não sei se ela ainda se alimenta do medo. Mas eu sei que eu nunca vou voltar para aquele lugar. E eu sou grato por isso. Eu sou grato por ter tido a chance de enfrentar a escuridão, de me perder nela e de encontrar o meu caminho de volta. E você? Você teria coragem de enfrentar a sombra? Se essa história te deu arrepios, deixe um comentário aqui embaixo e me diga qual foi a parte que te deu mais medo. Se você tem mais coragem do que a sombra, curta este vídeo e compartilhe com um amigo que precisa sentir um medo de verdade. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para não perder nenhuma das nossas histórias de horror. A escuridão nos espera e a gente precisa estar pronto para encará-la. Vamos juntos?